Boa noite. Vamos falar hoje da terceira e última parte da introdução, né? Nós já falamos bastante as duas últimas semanas, e como eu comentei com vocês, eu proponho que na semana que vem, eu vou passar esse PPT que está completo, ele tem 112 slides, e eu vou passar para vocês, sugiro que estudem para a semana que vem nós tirarmos dúvidas. Na primeira semana eu mostrei a agenda com 8 itens, 9 itens, e hoje a agenda completa da introdução está com 16 itens. Entre o 14 e o 15, eu não vou falar hoje, porque eu já falei bastante aqui no começo, mas nos slides que eu vou passar para você, vai estar lá a parte dos absolutos também, tá? Então, aqui, ó, nós temos 16 itens. O grande valor da introdução, desse trabalho que foi feito, ele é realmente devido aos gráficos e a ter colocado a introdução na linha do tempo, o que nos permite entender um começo, né, um meio e um fim, que é como a nossa mente trabalha e que os reveladores falam muito sobre isso no começo do livro. Então, o gráfico básico e fundamental é esse daqui, né? É o gráfico que você consegue ver tudo, né? Desde o eu sou, da origem e da base, que são os absolutos, né? Como Deus se libera da realidade da absolutrez através dos 7 absolutos. Quando a gente vem para a parte da Trindade, é o pensamento do Pai, é o objetivo a ser alcançado, né? Se aqui é a matéria-prima para a realidade, aqui é o projeto. O que o Pai quer alcançar com todo este projeto da evolução? A terceira parte é a ação, a execução do projeto, que ocorre exatamente nos universos experienciais do tempo e do espaço. Então, isso daqui está detalhado na linha do tempo. E como é que isto se relaciona com a nossa evolução, que é a quarta parte, o final, a criação da deidade experiencial e existencial. Então, nós temos toda essa parte aqui para chegar exatamente naquilo que o Pai quer, e ele ocorre em duas partes. Em uma parte, no universo do tempo e do espaço, que é no nível finito, e a outra parte é no espaço exterior, que é o nível absonito. Nós vimos que o absonito, ele transcende o tempo e o espaço antes de chegar no absoluto, né? Dentro do universo do tempo e do espaço, a Trindade, o Pai, se manifesta através de Deus, o cétuplo. E ele está se manifestando exatamente no nível finito. Através desta manifestação de Deus, o cétuplo, os seres do nível finito fazem a sua caminhada até chegar diante do Pai no paraíso. E essa caminhada, ela começa com, por isso que é invertida do 1 ao 7, né? Ela começa com os filhos criadores do paraíso, ela passa, porque são eles que criam o universo e cuidam do universo. Depois, a gente passa pelos anciães dos dias, que é quem cuida do superuniverso. Vamos em Avona encontrar os espíritos mestres, que é a porta de entrada, que é exatamente esse trecho aqui, ó, os 7 espíritos mestres, né? A partir dos espíritos mestres, nós vamos ver o Ser Supremo, que está lá em Avona, mas ainda não está completo. Vamos fazer uma analogia como se ele fosse um corpo que está sendo preenchido pelas experiências. Depois nós vamos nos encontrar com Deus o Espírito, Deus o Filho e, finalmente, Deus o Pai. Então, o nosso desenvolvimento é esse. E com isso, nós estamos criando as deidades experienciais. A nossa deidade experiencial, o nosso Deus, é chamado Ser Supremo, e é ele que cuida dos universos do tempo e do espaço. Ele que é o responsável por todas as experiências do tempo e do espaço.
Quando nós formos a parte já do espaço exterior, né, no desenvolvimento do espaço exterior, é chamado Deus o último. Por que o último? Porque ele é antes do absoluto. Então, nós temos três deidades: o Supremo, que cuida aqui da parte dos universos finitos; o Deus o último, que vai estar em desenvolvimento quando o espaço exterior que vai se desenvolver quando o espaço exterior estiver em desenvolvimento; e a fusão das experiências do finito com o absoluto vai ocasionar o chamado Deus absoluto. Então, através do Supremo, isso que é o mais interessante, quando nós chegarmos a finalitores, através do Supremo completo, nós também evoluiremos para o nível absoluto, que é este nível do espaço exterior. Só que nós nunca vamos chegar no nível absoluto, porque isso daqui é uma coisa específica da deidade do paraíso, dos seres do paraíso. Então, o final da história é exatamente esse. Nós vimos as três partes, e o final é a criação da deidade experiencial e existencial, e para nós, como seres humanos, é atingirmos a finalidade como espíritos de sexto estágio dentro dos universos finitos, e provavelmente atingir o sétimo estágio do espírito no nível absoluto, que é o nível do espaço exterior. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, ok? Bom, hoje, então, eu já falei eu falei isso daqui logo no começo, mas aí eu estou seguindo a ordem do livro, então vamos entender essas realidades. Quais as realidades para nós, como seres humanos, que a gente encontra no universo? Então, o primeiro nível de realidade é o nível finito, que caracteriza-se pela vida da criatura nas limitações do tempo e do espaço. É isso. Isso chama-se nível finito, que é exatamente o que nós estamos vivendo em Urântia. Essas realidades finitas podem ser eternas, podem não ter fim, como no caso, se nós nos tornarmos finalitores, vamos ser eternos. Mas sempre tem um começo, elas são criadas. Elas não são eventuadas, ela aparece ou aparece num Fiat como no paraíso, tá? O nível do Supremo, né, da supremacia da deidade, pode ser concebido como uma função relacionada com as existências finitas. Pois bem, nada dá salto na evolução. Então, antes, aqui se está ligado ao tempo e ao espaço, o nível absoluto é caracterizado por coisas e seres sem começo nem fim, diferente da gente, que não tem começo nem fim, mas que transcendem o tempo e o espaço. Já os seres absolutos não são criados, eles são derivados. O que significa ser derivado ou eventuado? Difícil para a gente entender, mas eles simplesmente são. De que forma eles aparecem ou não aparecem, não sei explicar. O nível da ultimidade conota sempre uma função das realidades absolutas, assim como o nível da supremacia conota as realidades finitas. Então, estamos caminhando para onde? Estamos caminhando para o nível absoluto, que não tem começo nem fim e é fora do tempo e do espaço, e esse daqui é o nível do paraíso. Então, veja, dentro de toda aquela criação, existem níveis de desenvolvimento, começando do finito, passando pelo absoluto e chegando até o absoluto. E quais os níveis de realidade do universo? Veja, aqui eu falei das criaturas. E quais são os níveis de realidade do universo? A realidade factualiza-se diferencialmente em diversos níveis no universo. A realidade origina-se na volição infinita do Pai Universal e por meio dela. Nós vimos lá os 7 absolutos da deidade, né? E é realizável em 3 fases primordiais, nos muitos níveis diferentes de realização no universo. O primeiro é a não deificada. Vocês lembram aqui do lado direito, ó, que é o absoluto inqualificável. Quando o Pai Universal se libera do eu sou,
ele se libera como qualificado e sobra uma realidade não deificada, isto é, não qualificada, chamada absoluto inqualificável. Depois vem a realidade deificada, que tem todos os potenciais infinitos da deidade. Enquanto a não deificada são os domínios da energia, porque é como se fosse o reservatório onde eu vou pegar as coisas para poder fazer a manifestação, a deificada é o contrário, são todos os potenciais infinitos da deidade para fazer a manifestação. Tá? E quem é que faz o equilíbrio entre este potencial, como nós vimos, não deificado com o deificado, é o absoluto universal. Ele que faz o equilíbrio do quanto se tira daqui, se coloca para cá, para o absoluto deificado, para que ele possa fazer a expansão do universo. Senão, criaria um desequilíbrio. E tem uma realidade que o livro não explica, chamada realidade interassociada. A realidade do universo é supostamente deificada ou não deificada. Mas para os seres subdeificados, existe um vasto domínio de realidade interassociada, em potencial ou em realização, que é de identificação difícil. Então, a gente realmente não sabe muito disso, mas o importante para nós nesse gráfico aqui é entender esta manifestação do potencial e da qualificação. A minha matéria-prima está toda aqui, e aqui eu vou utilizar a matéria-prima para fazer o universo, a realidade, a experiência. Esse conceito primordial de realidade original, o Pai inicia e mantém a realidade. Antes, no absoluto universal, no eu sou, não tinha realidade. A realidade é conhecida quando há esta separação. Os diferenciais primordiais de realidade são os deificados e os não deificados, o absoluto da deidade e o absoluto inqualificável. A realidade no tempo e espaço em expressão. Como é que a realidade se expressa no tempo e no espaço? Então, a realidade pode ser potencial, real ou potencial, certo? Nós vimos aqui, ó, que aqui você tem no absoluto inqualificável o potencial, aqui ela é real, mas ela tem todo o real da potencialidade da manifestação. Aqui ela é potencial total. São as realidades que existem na plenitude de expressão, em contraste com aquelas que têm uma capacidade desconhecida de crescimento. Por exemplo, o Filho Eterno é uma realidade espiritual absoluta. O homem mortal é, em grande parte, um potencial espiritual não realizado. Por quê? Porque nós temos o potencial de nos realizarmos no espírito ao fazermos a fusão com o ajustador do pensamento e chegarmos diante do Pai no paraíso como finalitores. A realidade pode ser absoluta e subabsoluta, como nós vimos agora há pouco naquele gráfico. Então, nós vimos que as absonitas, elas estão relativas ao espaço exterior e as finitas relativas aos universos em desenvolvimento. Absonitas, tempo e eternidade, finitas, espaço e realizadas no tempo. É só isso, essa expressão da realidade no tempo. Existencial e experiencial. A deidade do paraíso é existencial, mas o supremo e o último estão emergindo como experienciais. E elas podem ser pessoal em pessoal. A expansão da deidade, a expressão da personalidade e a evolução do universo estão para sempre condicionados pelo ato de livre-arbítrio do Pai, que separou para sempre, de um lado, os significados e os valores mente-espíritos pessoais da realidade real e da potencialidade, centrados no Filho Eterno. E, do outro lado, aquelas coisas que estão centradas na Ilha do Paraíso e que a elas são inerentes. Então, tudo o que tem respeito à personalidade está centrado no Filho Eterno. Tudo que diz respeito à manifestação dos universos está centrado na Ilha do Paraíso e é impessoal, né? Não está relacionado à personalidade. O que é o paraíso?
Paraíso é um termo que inclui os absolutos focalizados pessoais e não pessoais. Por que que ele fala pessoais e não pessoais? Porque o paraíso ele tem a forma de dois pratos, né? Como se fossem dois pratos sobrepostos. O Pai Universal, que é uma personalidade, fica na parte de cima do paraíso, na metade de cima, e todas as energias que vêm do absoluto inqualificável, centradas no paraíso, ficam na parte de baixo. Apropriadamente qualificado, o paraíso pode designar todas e quaisquer formas da realidade: deidade, divindade, personalidade e energia, espiritual, mental ou material. Quer dizer, tudo está focado e centrado no paraíso. Todas compartilham o paraíso como seu lugar de origem, função e destino, com respeito aos valores, aos significados e à existência real. Quer dizer, tudo está focado na primeira fonte centro, no Pai Universal. A Ilha do Paraíso é o absoluto do controle da gravidade material exercida pela primeira fonte centro. Quer dizer, a primeira fonte centro, Pai Universal, primeira fonte centro é porque ele pega este potencial do absoluto inqualificável, é focado na parte de baixo do paraíso e de lá sai como controle de gravidade material. O paraíso não tem movimento, sendo a única coisa estacionária no universo dos universos. A ilha tem uma localização no universo, nós vimos por quê? Porque a hora que o Pai se deifica, ele surge um ponto no universo que fala, a partir daqui eu vou fazer a realidade. Até lá não tem, né? É simplesmente um tudo nada. Mas não tem nenhuma posição no espaço, e nem pode ter, porque a partir dela que acontecem todas as coisas. Essa ilha é a fonte real dos universos físicos, passados, presentes e futuros. A Ilha da Luz Central é um derivativo da deidade, mas não chega a ser uma deidade. Nem as criações materiais são uma parte da deidade. Elas são uma consequência da deidade. O paraíso não é um criador, é um controlador único de inúmeras atividades no universo. Controla muito mais do que reage ao universo. Ele faz um controle, mas ele não reage ao universo como um todo. Até agora, alguma dúvida? Oi, Marcos. Pode falar. Você falou aí que ele reage, ele controla e não reage, né? Ele não reage. A função do paraíso é de controlar a energia, mas não de reagir ao que acontece a ela. Aí é questão dos seres que controlam, que trazem essa energia para o universo. Tá, assim, essa reação, eu não entendi, seria em que sentido? Por exemplo, quando a energia sai, não cabe ao paraíso ver se ela está fluindo ou não está fluindo, se deu curto-circuito ou não deu curto-circuito. Cabem aos seres que manipulam essa energia cuidar dessa parte. Ela simplesmente sai. É que nem se queimou uma lâmpada na sua rua, não é a energia que conserta, quem conserta é uma pessoa que vai lá trocar a lâmpada. Ah, legal, legal. Entendeu? Entendi. Não é energia. Perfeito? Legal. Obrigada. Nada. Mais alguma questão? Então, vou continuar. Bom, a próxima parte que o livro explica, que é importantíssima para nós, porque nos afeta principalmente, é a realidade da personalidade. Qual é a nossa realidade, né? Do que nós somos compostos? Então, ele fala, a personalidade é um nível de realidade deificada. Por que ela é deificada? Porque ela sai do Pai Universal. E varia partindo do nível mortal e intermediário de atividade mental mais elevada, de adoração e de sabedoria, passando pelos níveis moronciais e espirituais, e indo até a realização do status da finalidade da personalidade, que é quando nós nos tornarmos finalitores, né?
Esta parte aqui mental é no nosso planeta físico. A parte moroncial e espiritual é o nosso desenvolvimento durante o universo e o superuniverso, até a gente chegar ao paraíso como uma personalidade chamada de finalitor. E essa é a ascensão evolucionária da personalidade da criatura mortal e das criaturas semelhantes aos mortais. No entanto, há numerosas outras ordens de personalidades no universo que o livro não nos explica quais, né? A realidade está sujeita à expansão universal, quer dizer, você sai do absoluto inqualificável, cria a realidade e vem para os universos do tempo e do espaço. A personalidade, a diversificação, a poder viver dentro dessa expansão universal. E ambas são capazes de uma coordenação quase ilimitada com a deidade e uma estabilização eterna. Não conhecemos limitações para a evolução progressiva das realidades da personalidade. Nos níveis experienciais alcançados, todas as ordens ou valores de personalidades são associáveis e mesmo cocriacionais. O que significa? Que personalidade se associa com personalidade e tem a capacidade de criar, como nós criamos a nossa própria realidade e como nós ajudamos a criar a realidade do Supremo. Por isso que são associáveis e cocriacionais. Até mesmo Deus e o homem podem coexistir em uma personalidade unificada, como tão admiravelmente é demonstrado no status presente do Cristo Micael, o Filho do Homem e o Filho de Deus. Então, você vê que a personalidade é algo realmente interessante da gente entender mais. Todas as ordens e fases subinfinitas da personalidade são realizáveis por associatividade, são potencialmente cocriadoras, tá? Então, a personalidade ela pode ser pré-pessoal, como é o caso do ajustador do pensamento, que ele sai do Pai universal e ganha, né, por assim dizer, uma personalidade ao se fusionar com o ser humano, pessoal, como nós temos, e suprapessoal. Estão todos ligados entre si pelo potencial mútuo de empreender coordenadamente na realização progressiva e na capacidade co-criadora. Mas nunca o impessoal transmuta-se diretamente no pessoal. Você vê que no universo não tem saltos. Se você tem alguma coisa impessoal, ela se torna pré-pessoal antes de ir para o pessoal ou para o suprapessoal. A personalidade não é espontânea, é uma dádiva do Pai do Paraíso. A personalidade é supraimposta à energia. Aqui é uma frase que eu não entendi ainda, o que significa essa supraimposta energia, né? Quer dizer, você tem... E é associada apenas a sistemas vivos de energia. A identidade pode estar associada a formas não viventes de energia. Supraimposta é porque talvez o Pai faça com que aquela energia tenha uma personalidade, né? O Pai universal é o segredo tanto da realidade da personalidade quanto da outorga e destino da personalidade. Lógico, ele outorga para os mundos experienciais, ele manda o ajustador para puxar todo aquele potencial, potencializar o potencial da própria personalidade, para quando ele chegar diante do Pai, chega aquela personalidade realizada como espírito. O Filho Eterno é a personalidade absoluta, por quê? Lembram que o Pai projeta a sua personalidade no Filho. Então, ele é a personalidade absoluta porque é a primeira personalidade. Então, não tem personalidade acima dela, projetada para manifestação. Ele é o segredo da energia espiritual, dos espíritos moronciais e dos espíritos perfeccionados que seremos nós. O agente conjunto é a personalidade mente-espírito, é a fonte da inteligência, da razão e da mente universal. A Ilha do Paraíso, porém, é não pessoal e é extra-espiritual. Isto é, ela não é espiritual. É isso que ele quer dizer com esse extra. Porque se você puser não espiritual, parece que é uma coisa abaixo, né? Então, ela é extra-espiritual, sendo a essência do corpo universal, fonte e centro da matéria física
e arquétipo mestre absoluto da realidade material universal. Então, esta é a realidade da personalidade. Essas qualidades da realidade universal são manifestadas na experiência humana e urântia nos níveis que se seguem. Primeiro, os corpos, o corpo físico, o organismo material ou físico do homem, o mecanismo eletroquímico vivo de natureza e de origem animal. Então, é o corpo que nós herdamos, né, de origem animal. A mente, que é outra coisa que a gente ganha do espírito infinito. O mecanismo de pensar, perceber e sentir. Veja que é graças à mente que a gente pensa, percebe e sente do organismo humano. Experiência total, consciente e inconsciente. A inteligência associada à vida emocional, buscando, por meio da adoração e da sabedoria, alcançar o nível do espírito. Então, é pela mente que faz essa intermediação entre a matéria e o espírito, é que nós vamos experienciar a experiência, né, dos mundos de manifestação, pensando, percebendo o mundo, sentindo este mundo, e através desse pensar, perceber e sentir, nós vamos desenvolver a adoração, buscando alcançar um nível superior, que é o nível do espírito. É aquela história que a gente já conversou, somos de origem animal, e o nosso próximo passo é ir para o nível espiritual. Este é o nosso desenvolvimento. O espírito, que é o ajustador do pensamento, né? O espírito divino que reside na mente do homem. Esse espírito imortal é pré-pessoal, não é uma personalidade, se bem que esteja destinado a transformar-se em uma parte da personalidade da criatura mortal quando da sua sobrevivência. Olha que bacana. Olha o que ele fala, tornar-se uma parte. Então, o pai manda a personalidade. Esta personalidade, pelo que dá para entender aqui, não está completa. Ela vai se complementar quando você fizer a fusão com o ajustador. Aí a sua personalidade se torna inteira. Esse ajustador se torna parte da sua personalidade. Então, é o divino mandado uma realidade deificada, que é a personalidade do Pai, enviada para nós mortais, com o espírito, fragmento do próprio Pai, também enviado para nós mortais, que vai se fusionar e vai nos dar a possibilidade de, como alma, participar dessa experiência. A alma do homem é uma aquisição experiencial, e à medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai nos céus, assim o espírito que reside no homem torna-se o pai de uma nova realidade na experiência humana. A mente mortal e material é a mãe dessa mesma realidade emergente. Agora fica fácil de entender por quê. Porque pela mente é que você sente, você percebe, você vive. Então, pelas suas decisões é que o espírito constrói a alma. A substância dessa nova realidade não é nem material, nem espiritual, é moroncial. Por quê? Porque ela está apoiada na mente material e o espírito é espiritual. E a mistura do material com o espiritual vai dar um moroncial. Essa é a alma emergente e imortal que está destinada a sobreviver à morte física e iniciar a ascensão ao paraíso. Ontem, lá na live com o Dali Brandt, uma pessoa falou uma coisa que eu nunca havia pensado, que torna a coisa muito mais tangível para nós do que falar assim, cumprir a vontade do Pai do céu. Ela simplesmente disse assim, ela fala para o ajustador dela assim, o que você quer que eu aprenda? É muito mais tangível do que você falar cumprir a vontade do Pai do céu. Eu adorei essa frase, né? O que é que você quer que eu aprenda? Porque você se põe num ponto de abertura tal para aquilo que o ajustador quer que você aprenda para poder criar a sua alma. Eu achei lindo e acho muito mais adequado do que cumprir a vontade do Pai dos céus. E a personalidade. A personalidade do homem mortal não é corpo, nem mente, nem espírito. Veja, não é nada disso. E também não é a alma.
A personalidade é a única realidade invariável em meio a uma experiência constantemente mutável da criatura. Tem que ele está dizendo que a personalidade não muda. Quem muda é a alma. E a alma sempre tem que estar em movimento. Mas a personalidade unifica todos os outros fatores associados à individualidade, que seria o corpo, a mente, o espírito, né, e a alma. A personalidade é o único dom que o Pai universal confere às energias vivas e associadas da matéria, mente e espírito, que sobrevive junto com a sobrevivência da alma moroncial. Pois bem, ele fala muito em moroncial. E o que é moroncial? Moroncial é um termo que designa um vasto nível que se interpola entre o material e o espiritual. Pode designar realidades pessoais ou impessoais, energias vivas ou não viventes. Os elos do tecido moroncial são espirituais, mas a sua trama é física. Então, no domínio físico, nós estamos nos planetas como se nós estamos agora em Urântia. Quando nós morremos, nós vamos despertar no mundo das mansões, que está no nível moroncial, e de lá, dentro do desenvolvimento do nosso universo, nós vamos caminhar nos desenvolvendo dentro deste vasto domínio aqui. Quando nós saímos para a evolução dentro do superuniverso, antes de chegar em Avona, aqui nós vamos realmente vamos estar nos desenvolvendo no domínio espiritual. Como eu falei, nada dá pulo, tudo vai por fase. Você sai do físico, passa pelo intermediário, vai para o espiritual, e aí você vai para o abraço final. Energia e modelo original. Também é outro aspecto importante para a gente entender da introdução, né? A energia é um termo que usamos em um sentido inclusivo, amplo, aplicado aos reinos espiritual, mental e material. Força também é usada assim amplamente. E poder. E dentro dessa palavra poder, é muito curioso, a gente vai ver, porque ele usa poder tanto para energia como poder em termos de poder mesmo, né? Então, poder tem o seu uso geralmente limitado à designação do nível eletrônico da matéria no grande universo, que é sensível à gravidade linear ou material. Não se preocupe em entender que eu vou mostrar isso graficamente. Poder é também empregado para designar soberania. Então, veja, você fala de poder como energia e poder como soberania. E quando a gente lê o livro, tem partes que fica difícil a gente distinguir o que é poder como potência de energia, o que é poder como soberania. Não podemos ater-nos às vossas definições geralmente aceitas de força, energia e poder. Há uma tal pobreza de linguagem que devemos atribuir significados múltiplos a esse termo. Energia. Toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito da personalidade do Pai chamamos pessoal. O que significa? Por que tem esse desenho? Porque são circuitos que passam pelo universo. Como é que o Pai sabe que nós estamos aqui e tudo o que acontece? É por um circuito da personalidade. Da mesma forma, o Filho tem um circuito espiritual do Filho, que também atravessa o universo, né, para que a gente possa participar dessa parte espiritual. A toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito da mente do agente conjunto, chamamos de mente. Então, nós também temos o circuito da mente dentro de nós. E a toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito material da gravidade, centrado no paraíso inferior, chamamos de matéria-energia, em todos os seus estados metamórficos. Então, veja, no universo, nós estamos cheios de circuitos. Tá? São que nem se fossem, numa comparação tosca, esses fios que correm na rua, um corre a internet, um corre a eletricidade, outro corre o fio telefônico. É semelhante a esses circuitos. Você se comunica através desses circuitos com o paraíso, com o Pai e com todas as deidades. Então, é isso aqui que acontece. Ó. O que ele falou para nós? A energia física é um termo que denota as formas e fases fenomênicas do movimento, seja de ação ou seja potencial. Ao abordarmos as manifestações da energia física,
geralmente usamos. Força cósmica. Abrange todas as energias que derivam do absoluto inqualificável. Tá aqui, ó. Isto é a força cósmica. Ela vem do reservatório do potencial que está dentro do absoluto inqualificável. Energia emergente abrange a energia que reage à gravidade do paraíso. Então, essa força cósmica, ela vem aqui para a parte inferior do paraíso, e aqui ela vai se transformar para poder reagir à gravidade, porque aqui ela é energia, ela não reage a nada, é simplesmente energia. É que nem você tivesse uma energia passando pelos fios, mas não tivesse uma lâmpada com que você pudesse utilizar essa energia. Mas ainda não são sensíveis à gravidade local linear, isto é, a gravidade que corre aqui pelos universos. Esse é o nível pré-eletrônico da matéria e energia. E o poder do universo inclui todas as formas de energia que, conquanto permaneçam ainda sensíveis à gravidade do paraíso, são sensíveis diretamente à gravidade linear. Esse é o nível eletrônico da matéria, energia, e de todas as evoluções subsequentes. Vamos dizer assim, olha, uma comparação muito bacana que eu li lá no documento do Bill Sadler, ele fala assim, a força cósmica é como se você olhasse o céu azul. O céu azul está cheio de gotas d'água, né? Que tem uma potência enorme, mas elas estão dispersas. A energia emergente é o dia quando aparecem as nuvens. Então, aquelas gotas d'água se condensam em nuvens. E o poder do universo é quando chove. É a energia utilizada, materializada. Então, aqui na força, você não enxerga, mas ela está dispersa, sem uma direção. Aqui, ela ganha uma direção, essa energia nas nuvens, ela se junta, ela se aglomera numa nuvem, e a partir dali, quando ela vem para o universo, é o poder, porque ela descarrega toda aquela força que ela tem e pode ser utilizada. Esse é o melhor exemplo para entender o que é força, energia emergente e poder do universo. Ficou claro isso, pessoal? Pelo silêncio, vocês entenderam tudo ou não entenderam nada? Ô, Dalmolin, força é o que sai do paraíso, é isso? A força cósmica é o que sai do absoluto inqualificável. Tá aqui, ó. É que nem se fossem, Marcos, você olhar o céu azul, as gotículas estão lá, mas não tem nada. Você não consegue saber que tem. É uma energia não direcionada. Isso é força cósmica, segundo o livro emprega, tá? Isso que é importante pensar. A energia é quando ela passa pela parte inferior do paraíso e toma um direcionamento. Quer dizer, ela fala assim, olha, você vai caminhar pelos todos os universos e vai voltar para cá. Você não vai voltar para cá, para a força cósmica. É a energia da gravidade que atrai tudo. Então, ela sai daqui como emergente e ela começa a responder à vontade do paraíso. Ela caminha para cá como poder do universo e volta para cá. Entendeu? Ficou claro, Marcos? Sim, sim. Então, não se atenha aos nomes que usam na nossa física, tá? Isso é força, energia emergente e poder do universo. Por que é poder? Porque ela está direcionada, agora ela obedece um direcionamento e uma função. Essa que é a diferença. Então, sai daqui, vem para cá e vai para cá. Mas aí o direcionamento e função que foi uma mente lá e perfeito. Falou, fazer isso com isso. Né? Perfeito. É que nem quando você pega... O que acontece quando você tem uma hidrelétrica? A hidrelétrica, você tem a água que passa nos rotores e que gera energia elétrica. Aquela água em si não tem nada, ela só tem potencial. É que nem a força cósmica. A hora que ela passa pelos rotores, você tem uma energia emergente que vai para os cabos de força e são distribuídos para as casas. Ficou mais claro agora? Sim, ficou. Então é isso. Obrigado. Também você pode pensar como aqui a água sem, né?
a água que passa no rotor da hidrelétrica e vai para o fio para poder ir na tua casa. Então, essa energia obedece uma ordem. Ela sabe que ela tem que trafegar por aquele fio. Se alguém acende uma lâmpada, ela vai dar energia para acender a lâmpada e assim vai. Isso é chamado poder do universo. Talvez, devido ao inglês não ter outro termo, eles usaram poder, poderia ter outro nome, né? Energia, mente, também é energia. Mente é um fenômeno que denota a presença e atividade do ministério vivo e também de sistemas variados de energia. E isso é verdadeiro para todos os níveis de inteligência. Na personalidade, a mente intervém continuamente entre o espírito e a matéria. Ela que faz a ligação entre a matéria e o espírito, então a mente é energia também. E desse modo, o universo é iluminado por 3 espécies de luz: a luz material, a luz do discernimento intuitivo intelectual, que é o que a gente faz aqui, que a gente busca a Deus, e a luminosidade do espírito. E ele explica que essa luminosidade do espírito é um símbolo verbal, uma figura de discurso que conota a manifestação da personalidade, característica dos seres espirituais de várias ordens. E seria como que semelhante àquele halo que a gente vê nos anjos, né? Algo semelhante. Que é uma luz que não é quente, mas é uma luz que emana do espírito. Enquanto aqui é uma luz efetivamente imaterial. Modelo original. Só uma coisinha, fiquei pensando. Aquele poder do universo, aquele poder é de power, é de força também, né? Não é de poder como nós entendemos poder, assim. Então, por isso que aqui ele explica assim, Estela. O que ele fala aqui, poder é também empregado para designar soberania. Tá vendo? Tá. O poder tem seu uso tanto quanto a energia sensível à gravidade linear e material, como também empregado para designar soberania. Se tu botar a força do universo lá também... Então, esse que é o ponto. O problema é que acaba confundindo a questão da força, da potência que a gente conhece aqui, entendeu? Da tensão. Isso daqui poderia ser chamado de tensão, mas não é poder. Então, quando a gente lê o livro, às vezes pode causar confusão, porque você fica difícil, até na revisão do livro, esse daqui é um termo que a gente fica pensando, cara, o pessoal que está fazendo a revisão, isso daqui é poder de poder ou é potência? Porque tem lugares que você tem que usar como potência e não como poder. É difícil. E aí, nos diversos idiomas, até a Suzana, ela consultou tudo, e é uma coisa que não tem uma coerência. Então, é difícil, até na revisão, e o Luiz também, né, o Dolabella, que traduziu o livro a primeira vez, ele também encontrou certa dificuldade. Mas o que eu percebo é que quando ele usa potência, está mais correto na tradução, porque ele está usando relativo à energia, que a gente conhece de melhor potência do que poder. Eu também acho. Fica mais fácil, sim, Estela, mas isso realmente dá confusão, viu? Dá confusão. Bom, modelo original ou arquétipo é uma configuração da realidade de qualquer arquétipo que consiste nas suas energias, nos seus componentes de mente, de espírito e matéria. O que ele quer dizer? O modelo aqui é o desenho mestre da qual cópias são criadas. Isso significa que nós temos cópias no paraíso. Tudo tem cópia no paraíso. O projeto é como se fosse uma maquete. Antes de você comprar um apartamento, geralmente você vê a maquete do apartamento. O modelo original é a maquete das possibilidades de vida que tem e que estão lá no paraíso em Avona. Então, o Pai Eterno é o absoluto dos modelos, quer dizer, todos os modelos têm a origem no Pai Eterno. O Filho Eterno é a personalidade modelo, porque ele é o quê? A personalidade absoluta, a primeira personalidade. O Pai Universal é ancestral direta de ambos, porque o Pai projeta a sua personalidade no Filho Eterno, vamos lembrar disso. E assim, pois, o paraíso não outorga arquétipos, e o Filho não pode outorgar personalidade.
Porque o paraíso, ele não vai fazer a outorga assim como o filho, porque ele é absoluto, então alguém vai ter que outorgar os arquétipos, e o filho não outorga a personalidade, por isso que só o pai outorga, porque ele é o absoluto da personalidade. Ele não tem como se dividir. Agora, o pai tem como, não é se dividir, mas tirar fragmentos de si e distribuir entre seus filhos. O pai não pode, o filho não pode, porque ele é a personalidade absoluta. É único. O próximo item importante para a gente entender é o Ser Supremo, porque esse daqui é o que vai ser chamado de nosso Deus, né? É ele que vai nos permitir desenvolver tanto no nível finito como depois no absoluto. Então, o Ser Supremo, a deidade é dual em sua presença, né? Existencial. Seres de existência eterna, passada, presente e futura, que nem nós temos no paraíso. O Pai, o Filho e o Espírito são existenciais em factualidade, embora todos os potenciais sejam supostamente experienciais. Quer dizer, todo o potencial que está aqui pode ser experienciado. Experiencial são seres em realização no presente após a Avona, quer dizer, nos mundos do tempo e espaço, mas de existência sem fim ao longo de toda a eternidade futura, como nós, né, podemos ser, se chegarmos a ser finalitor, e o supremo e o último, né, que são os deuses do tempo e do espaço, que são experienciais. E o absoluto da deidade é uma coisa interessante, porque ele vai se tornar, ele é tanto existencial, ele é experiencial em realização, mas em existencial em potencialidade, porque ele pode se unir ao absoluto inqualificável. A essência da deidade é eterna, mas apenas as 3 pessoas originais da deidade são eternas inqualificavelmente. Todas as outras personalidades da deidade têm uma origem, mas são eternas no seu destino. O Ser Supremo é um coordenador sintético de todas as atividades entre criador e criatura. Lógico, porque vamos lembrar que o Ser Supremo é do Pai, está sendo preenchido pelas criaturas no tempo e no espaço com a sua experiência. O Ser Supremo, agora se realizando nos universos evolucionários, é a deidade correlacionadora e sintetizadora da divindade tempo-espacial, no tempo e espaço, da deidade trina no paraíso. Então, ele é a deidade que correlaciona a trindade com aquilo que está sendo desenvolvido na experiência, em associação experiencial com os supremos criadores do tempo e do espaço. Quando finalmente realizada essa deidade evolucionária, constituirá a fusão eterna do finito e do infinito. Por isso que eu pus o Ser Supremo aqui, que é semelhante ao que ocorre na fusão do ajustador infinito com a alma que é finita. A mesma coisa vai acontecer, o infinito se fusionar com o finito. A união perpétua e indissolúvel entre o poder existencial e a personalidade experiencial. Então, o que está acontecendo, o que acontece conosco, vai acontecer depois, ao término de todas as experiências, quando Deus, o Absoluto, provavelmente, o livro tem uma enorme discussão sobre isso, se impingir no absoluto inqualificável, que é a mesma coisa como a fusão que nós temos do nosso fragmento com a nossa personalidade. Deus o Supremo, em Avona, é o reflexo do espírito pessoal da deidade trina do paraíso. Tá vendo? Ó? Ele é o reflexo, ele é a personalidade da trindade. E esse relacionamento associativo da deidade agora está se expandindo criativamente para o exterior, no sentido de Deus o cétuplo. Tá aqui, ó, vocês viram tudo isso. E esse poder está sintetizando-se no poder experiencial do Supremo Todo-Poderoso no grande universo. Então, o espírito se projeta no Deus Supremo, que ele vai ter existência através do Deus o cétuplo, que está manifestado no tempo e no espaço, e que é o nosso caminho de desenvolvimento até chegar ao Pai universal.
Por isso que o nosso caminho é esse, ó, você passa por tudo isso daqui e vai chegar aqui no Pai Universal. Nós já vimos o Deus, o cétuplo, né, o que é, ó, aqui está a figura dele, para compensar a criatura pela sua finitude de status e pelas suas limitações de conceito, o Pai Universal estabeleceu para a criatura evolucionária uma forma cétupla de entendimento da deidade e de aproximação dela. A questão que ele diz aqui é o seguinte, você imagina, nós não temos, de modo finito, imaginar o que seria a Trindade. Muito difícil para a gente. E como é que eles se manifestariam dentro do tempo e do espaço? Por isso que ele faz uma aproximação cétupla de seres que vêm, primeiro, para criar o universo, como eu falei. Os anciães dos dias vêm para gerenciar o superuniverso na evolução. Os 7 espíritos mestres são a base criada pelo Espírito Infinito para que os anciães dos dias possam gerenciar um superuniverso. O Ser Supremo é o que está em desenvolvimento para que Deus o Espírito, Deus o Filho e Deus o Pai tenham a experiência no tempo e no espaço. Então, esta é a forma como a nossa finitude é compensada pelo Pai para que a gente possa caminhar através daquilo que os filhos criadores do paraíso fizeram, pelo gerenciamento dos anciãos dos dias, pela projeção dos 7 espíritos mestres, e nós estamos preenchendo o Ser Supremo para que esta parte do Deus Espírito, Filho e o Pai tenham a experiência finita, possam experienciar a experiência, o finito. Por isso que ele fala que é para compensar, é a forma como eles acharam para que nós evoluíssemos até o Pai. Então, o grande universo, ele fala, é domínio tríplice da deidade, da trindade e da supremacia, né, o Ser Supremo, Deus o cétuplo e o Ser Supremo. Está aqui a trindade, Deus o cétuplo, então estão todos manifestados aqui até a gente chegar diante do Pai no paraíso. Essa personalização cétupla da deidade no tempo e no espaço, dentro dos 7 superuniversos, capacita o homem mortal a alcançar a presença de Deus, que é Espírito. É como se fosse a nossa escada. É como se a gente tivesse, por assim dizer, metaforicamente, dentro de um poço, e você vai sair deste poço e alcançar a luz através desses seres aqui. Essa deidade cétupla, que para as criaturas finitas do tempo e espaço, algumas vezes personaliza-se em poder no Ser Supremo, é a deidade funcional das criaturas mortais evolucionárias de carreira ascensional do paraíso. Isso significa que é o Deus finito, é o Deus que nós vamos entender, enquanto que o Pai do paraíso nós vamos sentir. Aqui nós vamos entender com a mente o que é o Deus Supremo. Tal carreira de descobertas experienciais na compreensão de Deus começa com o reconhecimento da divindade no Filho Criador do universo local e ascende passando pelos anciãos dos dias do superuniverso, por meio da pessoa dos 7 espíritos mestres, até atingir a descoberta e o reconhecimento da divina personalidade do Pai Universal no paraíso. Que é esse caminho que a gente já conhece, nós já falamos várias vezes sobre ele. Os filhos criadores, na associação da deidade, que é Deus o cétuplo, proporcionam um mecanismo pelo qual o mortal se torna imortal e pelo qual o finito encontra o amplexo da infinitude. Bonito esse termo, amplexo da infinitude, né? É a forma, traduzindo, é a forma como o finito vai encontrar a infinitude. O Ser Supremo provê a técnica para a mobilização da personalidade em poder, em síntese divina de todas essas transações múltiplas, capacitando assim o finito para alcançar o absoluto. O finito alcançar o absoluto por meio de outras possíveis realizações futuras em tentar alcançar o último. Está aqui.
É exatamente o finito alcançar o absoluto e depois tentar alcançar este Deus último. A função de Deus, o cétuplo, data da organização dos 7 superuniversos e provavelmente ampliar-se-á junto à evolução futura das criações do espaço exterior. Deus último. Quem é o Deus último? Aqui, no espaço exterior. É o designativo da deidade pessoal, funcionando nos níveis absolutos da divindade e nas esferas do supratempo e do espaço transcendido do universo. O último é uma manifestação supra-suprema da realização das deidades. O supremo é a unificação da trindade, segundo é compreendida pelos seres finitos. O último é a unificação da trindade do paraíso, segundo é compreendida pelos seres absolutos. O que ele está dizendo? Que aqui, né, nós somos seres finitos, aqui vão ter seres absolutos, e que eles vão estar criando o Deus último. Nós estamos criando o Deus o Supremo. As 3 primeiras deidades do paraíso eternas do passado, Pai, Filho e Espírito, aqui, ó, Trindade, estão no futuro interno para complementar-se em personalidade pela realização experiencial das deidades evolucionárias, Deus o Supremo, Deus o Último e possivelmente Deus o Absoluto. Da mesma forma que a fusão com o ajustador complementa a nossa personalidade, é igual. Este Deus absoluto vai complementar a personalidade da Trindade. O que é em cima é embaixo. Só que vai complementar a personalidade da Trindade de forma finita. Para nós é o contrário. Como nós saímos do finito, o ajustador complementa a nossa personalidade com a infinitude. Aqui vai ser complementada a infinitude da personalidade da Trindade com a finitude do Deus absoluto. Então, é a personalidade complementar e experiencial da Trindade. O que acontece conosco, acontece também no espaço. Ficou claro isso? Vai ficar claro depois que eu ver o vídeo umas 2 ou 3 vezes. Ô, Marcos, Oi. você pode repetir esse último que você mandou para fixar um pouco mais, por gentileza? Lógico, vamos repetir, lógico. O que eu falei aqui a experiência, o Deus o último, né? O que importa aqui é que esta Trindade do paraíso, se nós lembrarmos o início, por que o Pai está fazendo isso, que a gente comentou, é porque o Pai, ele se libera da absolutez, né? Ele se libera da absolutez através dos 7 absolutos, da Trindade, e cria os universos do tempo e do espaço para que possa haver a experiência. Quando ele cria esses universos do tempo e do espaço, esse espírito filho eterno, por trás deles, há uma personalidade deles, que é infinita, que é absoluta e que, entre aspas, não sabe o que é experiência. O Pai, então, convoca vários seres para que participem da experiência, isto é, da evolução, que é a experiência que demora um tempo para se realizar dentro do espaço, para poder criar uma trindade experiencial, chamada o Deus absoluto. Isso daqui é esse, que nem o Deus o Supremo é para o nosso Deus, este Deus absoluto, que vem de uma trindade absoluta, experiencial, ele é finito. E ele vai complementar esta existencial do Pai,
que ele é existencial, com o experiencial, que é chamado Deus absoluto. Então, com isso, este corpo que está sendo criado, por assim dizer, do Deus absoluto, ele corresponde ao Pai entender ou saber, o Pai não a Trindade, o que é a experiência. É por isso que existe a experiência, porque o Pai era absoluto, ele era tudo nada e não tinha experiência. Ele cria a experiência e o resultado dessa experiência vai se chamar Deus absoluto, que vai fazer parte desta personalidade. Esse processo se repete igualzinho conosco. Como seres de origem animal e experiencial, nós vamos nos desenvolver diante do universo ao nos fusionarmos com o ajustador. Então, o ser finito, esta personalidade finita, né, este ser finito que somos nós, ele tem a complementação na fusão com a infinitude do fragmento do Pai, que é o ajustador do pensamento. E de forma contrária, a infinitude da Trindade, ela vai se complementar com a finitude do Deus absoluto. Então, nós estamos indo de baixo para cima, do finito para o infinito, e o infinito está vindo de cima para baixo. Ficou mais claro ou eu compliquei mais ainda? Não, ficou ótimo, te agradeço. Obrigada. Pessoal, o processo é o mesmo, é só vocês pensarem, é o mesmo processo. Só que a gente tem que extrapolar do porquê que Deus fez tudo isso para criar experiência e que depois essa experiência tem que estar unificada nele. É como se ele estivesse criando um corpo finito para agregar o corpo infinito dele. Por quê? O livro diz porque o Pai, entre aspas, não sabe o que é experiência. E aí, o que ele faz? Ele nos convida para participar dessa experiência. Porque nós, com a nossa vivendo nesse mundo, experienciando, é que nós estamos dando conteúdo para o Ser Supremo saber o que é experiência. Marcos? Fala aí, Robson. Você está coçando... Você está coçando o queixo, eu estou preocupado. Eu estou aqui raciocinando, tentando encontrar esse caminho, mas eu fiquei aqui pensando o seguinte: se vai ser, no final, nós teremos uma personalidade chamada o Absoluto, no fundo, nós vamos voltar para o mesmo mar. Só que com consciência. Perfeito. Sim. O que você falou é interessante. Você vai voltar para o mesmo mar, mas só que com consciência e personalizado. Nunca mais você vai deixar de ser, nunca mais você vai se entrar no mar e se perder no mar como se não fosse uma gota. Você está criando uma personalidade, essa personalidade, essa personalidade vai ser eterna e você vai ser diferenciado para sempre. Exatamente o que você falou. Você vai voltar para o mar, mas só que você vai voltar diferenciado. Sendo você. Porque assim, quando eu sou, o tudo nada se expressa no Pai, o Pai ficou também, de uma certa forma, tá? Retido, limitado. Aí ele se expressa no Filho, tá? Mas aí, ao se manifestar no Filho, surge a ilha do paraíso, tá? Aonde a Trindade habita, de onde eles não podem sair, correto? Porque senão tudo se desorganiza. Estou correto no raciocínio? Tudo some. Tudo some. Então, eles acabaram também ficando condicionados. Perfeito. E aí, eles começam a se expandir. Perfeito. É isso que eu estou entendendo, né? Para poder chegar a nós. Aí eu fiquei aqui imaginando que o mundo espiritual não é essa coisa que as pessoas ficam falando para a gente. A mim parece, no livro de Urantes, que o mundo espiritual é algo como um computador, sabe? Com aquelas
com todos os seus elementos. Não é um negócio etéreo, um negócio assim sem sentido. É física, é matemática, tá entendendo? Não sei se eu estou me fazendo compreender nesse sentido. Olha, eu estou falando isso desde o começo. Tudo é físico. Não tem nada que não seja físico no universo. O físico, que eu quero dizer, não é que nem nós, é físico só que em outros estados vibracionais. O paraíso é físico, ele existe, ele não é etéreo, ele é de uma matéria que a gente não conhece no superuniverso, nos nossos universos, mas ele é físico. A partir do absoluto inqualificável, a partir do Pai, o resto tudo é físico, pessoal. O filho tem que ser físico, porque ele é uma personalidade. Ele é uma personalidade absoluta. Então, ele está diferenciado. O pai não é uma personalidade absoluta como o filho. Essa é a diferença, porque ele está no infinito e personalizado e limitado. Por isso que ele pode se fragmentar. O filho não pode se fragmentar, porque ele é uma personalidade absoluta. E o absoluto não se fragmenta. Então, você está certo. Então, você está certo. Não é que seja um computador. Muita gente fala, puxa vida, mas o universo é um computador. Não, o próprio livro fala, essa realidade existe. O que é máquina é o que está abaixo do paraíso. O que está na parte de cima do paraíso são personalidades. Agora, a gente tem que abstrair um pouquinho a mente para poder entender essas realidades, porque é estranho para nós, né? Mas é isso mesmo que você captou direitinho. E todos eles, só que o fato deles estarem, por exemplo, assim, limitados, né? Assim como a nossa ministra divina também está limitada dentro do nosso universo. Ela só vai se poder liberar daqui depois que chegar a luz e vida. É como se fosse o útero do universo. Só depois do nascimento que ela se libera. A mãe tem que carregar o bebê por 9 meses, né? O pai tem que carregar tudo isso daqui até a complementação de toda a criação. Depois, se ele vai se liberar, não vai se liberar, eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Mas ele tem que realmente aguentar e segurar toda essa criação e fornecer todo o material para que a gente possa se desenvolver. Mas tudo é físico. Você tem razão. Tudo é físico. De uma forma simplificada que eu estou entendendo, é que é como a água, né? Tem o nível sólido, líquido e gasoso. Eu estou tentando entender dessa forma que fica mais fácil, né? Então, todos esses níveis são água, só que cada um no seu nível. Perfeito. Com a sua vibração, perfeito, Claudete, com o seu nível vibracional diferente. Por isso, quando você fala energia pesada, o pessoal fala energia, não é energia, energia é energia. O que você tem são estados vibracionais mais densos e mais sutis. Essa que é a diferença, são estados de vibração. Não é, entrei no lugar, a energia estava pesada. Não, a energia não pesa. É o estado vibracional que não estava bom, ou estava muito leve. Você entra num templo, o estado vibracional de um templo, por ter oração, ele te leva à leveza. Você vai num lugar muito ruim, aquele estado vibracional te leva pela sua sensibilidade. Então, são estados vibracionais, só que não apenas estados vibracionais, também tem elementos químicos a mais do que se tem no planeta. Então, tem outros tipos de matéria. Fala, Moacir. Então, você estava falando isso, eu estava imaginando aqui, quando se falou de energia com fio, com cabo, é uma energia física, né? Isso. A mesma coisa ocorre também numa frequência, só que a ciência hoje está provando que a teoria das cordas já realmente é uma coisa assim, bem material. Mas nós temos que nos conectar como se fosse um Bluetooth hoje, né? Essa energia via Bluetooth. Perfeito. Não é uma energia de cabo. Você deu um exemplo do universo está ligado a vários fios, né? Mas essa vibração, eu ainda penso nessas frequências que deve haver no universo, que nós
não conseguimos nem imaginar, né? Do Supremo a nós, imaginem. Nós temos que nos conectar a essa frequência. Perfeito. Senão nós não seremos nada. Ó, o que eu quis dar exemplo do cabo, para ficar mais concreto para as pessoas, mas, por exemplo, todo mundo está aqui nessa sala através do Wi-Fi. Então, você já não tem mais um cabo conectando o seu computador. Você já está conectando através do Wi-Fi. Mas o cabo ajuda a gente a entender como esta energia sai do paraíso e tem que seguir um direcionamento. E depois, quando a gente aprendeu a lidar com a energia, nós aprendemos que ela pode ser transmitida no espaço como Wi-Fi e que eu possa captar sem necessidade do cabo físico. Isso que eu queria dizer. Perfeito. Só que eu estava pensando nisso, né? E aí eu quis só complementar com esse tipo de energia. Perfeito. Eu dei exemplo do cabo para a gente entender o porquê. Mas agora, obviamente, que não precisa desse cabo, né? Porque essa energia ela está obedecendo ao paraíso. Então, ela pode transitar por todo o espaço manifestado e o espaço exterior, e que demora eras e eras, e ela retorna para o paraíso. E quando a gente está experienciando isto, quando essa energia retorna para o paraíso, ela retorna com o quê? Com a experiência. Porque nós estamos utilizando essa energia para nos comunicar agora. Então, ela retorna de outra forma. Ela vem, é transformada em nós e volta para o universo. E quando ela chega no paraíso, ela carrega tudo aquilo que ela aprendeu em toda essa rotação que ela deu. Ok? Vou em frente. Está terminando já, pessoal. Muito boas questões, meu, que bacana. Bom, e para terminar, ele fala das trindades, né, que é importante a gente entender. Ele fala assim, a trindade do paraíso original e eterna é existencial e foi inevitável, né? A bem da verdade, nós vimos logo na nossa primeiro bate-papo, que quem é primordial é o Pai Universal e a Trindade. Ele é primordial, inclusive, aos absolutos, né? Essa trindade sem começo era inerente ao fato da diferenciação entre o pessoal e o impessoal. Perfeito, que é entre o absoluto, né, e a personalidade. Pelo livre-arbítrio do Pai, e factualizou-se quando a sua vontade pessoal coordenou essas realidades duais por meio da mente. A união eterna na deidade, do Pai universal ao Filho eterno e ao Espírito infinito, é existencial em realidade, factualidade. Mas todos os potenciais são experienciais. É óbvio, foi o que a gente leu lá. Logo, essa trindade constitui a única realidade da deidade que abraça a infinitude, e, portanto, é nela que ocorrem os fenômenos no universo e de realização de Deus o Supremo, de Deus o Último e de Deus Absoluto. No fundo, o que ele está dizendo é que está tudo ocorrendo aqui dentro. Não tem nada ocorrendo fora. Está tudo acontecendo aqui dentro desta realidade. Só que, fora esta realidade, estão sendo criadas realidades, trindades experienciais. Né? Porque quando você junta o Supremo com o Último, ele vai dar o Deus absoluto. Então, as trindades do pós-Avona, isto é, que estão nos mundos do tempo e espaço, são inerentes à criação de dois níveis subabsolutos. Por que subabsoluto? Nós vimos, né? Que estão abaixo do absoluto e evolutivos, de manifestação da personalidade em poder no universo mestre. A primeira e a segunda trindades experienciais não podem ser infinitas, porque elas estão em desenvolvimento no mundo finito, porque abrangem deidades derivadas, deidades que evoluíram por meio da realização experiencial de realidades criadas ou manifestadas pela trindade existencial do paraíso. A infinitude da divindade está sendo constantemente enriquecida, quando não ampliada pela finitude e pela absolutude da experiência entre criatura e criador. Olha o que ele fala aqui, que a infinitude, ela está sendo enriquecida com a experiência. Por quê? Porque, entre aspas,
eles não têm a experiência. Então, a experiência está enriquecendo a trindade original. E a trindade última, ela é constituída por Deus o Supremo, por personalidades criadoras supremas e pelo arquiteto do universo mestre. Isso daqui é chamada trindade última. A trindade absoluta é conhecida pelo Deus o Supremo, Deus o último e o consumador do destino universal, que não, o livro não comenta nada sobre ele, né? Quem nós estamos experienciando? A trindade absoluta. Porque nós estamos agora trabalhando o Deus Supremo, vai ser trabalhado ainda o Deus último, isto vai criar um consumador do destino, que vai ser a união dos dois, e isso daqui é chamado de trindade absoluta. A trindade última, né, esta daqui, atualmente em evolução, consistirá finalmente no Ser Supremo, nas personalidades criadoras supremas e nos arquitetos absonitos do universo mestre, planejadores únicos do universo que não são criadores nem criaturas, são eventuais. Deus, o último, final e inevitavelmente adquirirá poder e personalizar-se-á como deidade consequência da unificação dessa trindade última experiencial. Ele vai ser uma consequência desta trindade. Já a trindade absoluta, que é a segunda trindade experiencial, agora em processo de realização, consistirá no Deus Supremo, no Deus último e no não revelado consumador do destino do universo. Essa trindade funciona tanto nos níveis pessoais quanto as suprapessoais e mesmo nas fronteiras do não pessoal. E a sua unificação na universalidade experienciaria a deidade absoluta. Nós vamos ver isso mais para frente agora. E aí eles postulam a trindade das trindades, que vai ser o quê? A trindade original do paraíso, a trindade última e a trindade absoluta. E aqui seria a trindade das trindades, seria, entre aspas, o final de tudo, né? Então, os filósofos do universo postulam uma trindade das trindades, uma trindade infinita, existencial, experiencial. Por quê? Porque tanto o Deus último como o Deus absoluto são experienciais, mas não são capazes de visualizar a personalização dela. Possivelmente equivaleria à pessoa do Pai Universal, no nível conceitual do eu sou. Então, seria o Pai Universal como eu sou, mas tanto infinito como finito, com a experiência finita, que seria a unificação do infinito ao finito. Todavia, independentemente de tudo isso, a trindade original do paraíso é potencialmente infinita, posto que o Pai Universal é realmente infinito. Então, isso daqui, ele fala, equivaleria à pessoa do Pai Universal no nível conceitual do eu sou, agregado à experiência, que é aquilo que a gente falou. Ele sai do eu sou, vem para a manifestação criar a experiência e volta para o eu sou com experiência. Eu passei para vocês, isso daqui é o último slide, né? Já que acabou agora, eu passei para vocês, isso daqui foi a tradução, eu passei para vocês isso daqui em inglês, e ele foi traduzido do livro Stud Aids durante a book, um sumário visual do Hara Davis, né? Então, aqui eu mostrei como o Hara Davis mostra toda essa questão dessas trindades e como é feito aqui em cima a parte da experiência, e aqui é o que vai ser criado. Pois bem, isso daqui não está visual, então eu quebrei em duas partes, eu pus aqui para vocês enxergarem o total. A primeira parte é assim, como resultado da evolução. Então, nós teríamos esta parte aqui, né, que é o absoluto original, com o Filho Eterno, a Ilha do Paraíso e o Espírito Infinito, junto com os absolutos, estão criando a experiência que vai resultar no que a gente acabou de falar aqui, a trindade das trindades. Então, aqui é o início,
que nós vimos, o absoluto original, projetando o Supremo Todo-Poderoso, que é quem está sendo o Deus da experiência, e a realização deles vai ser a Trindade do Paraíso. E como é isso feito? Isso daqui é feito em colaboração com a evolução finita no tempo e do espaço, do quê? Desta primeira fonte centro da Trindade, que traz para o tempo e espaço o Deus o cétuplo, e a sua contraparte, os controladores, porque alguém tem que controlar toda a energia na matéria, né? Então, se Deus o cétuplo é a nossa forma de relacionamento com as deidades, os controladores cétuplos, eles estão ligados à parte de baixo do paraíso, que são os gerenciadores da parte da energia no universo. E aí, através de uma manifestação do Pai Universal como amor, do Filho Eterno como misericórdia, do Espírito Infinito como ministério, os seres mortais fazem a experiência junto com os ajustadores do pensamento, criando o quê? Este final aqui que vai ser a Trindade das Trindades. Então, irá possibilitar a criação da Trindade das Trindades. Então, você parte daqui, né? Você quer criar isso daqui. Para criar isso daqui, você precisa vir para o mundo experiencial. Então, o Pai se projeta no cétuplo e vem a experiência que vai criar exatamente a Trindade das Trindades, que é o final, entre aspas, da evolução, onde o eu sou tem a experiência. Aqui eu pus de tamanho grande para vocês conseguirem ler, então eu detalhei cada um deles, e da mesma forma, isso daqui, né, grande, o que acontece. Aqui você tem o Deus o cétuplo, os controladores cétuplos, o início, né, da manifestação, como a deidade se manifesta como amor, como ministério e misericórdia, nos seres do tempo e do espaço para criar aquilo lá. Pessoal, acabou a introdução.